E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Iva. A gente vai fazer uma aula bem descontraída, só para uma aula de conteúdo complementar de nossas aulas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o movimento circular uniforme. Vamos desprezar um pouquinho desse erro gramatical aqui, mas o que é o movimento circular uniforme? É um movimento, claro, onde sua trajetória agora é de uma circunferência, né? Ela é circular, ou de apenas um arco, uma parte dessa circunferência. E sua velocidade, ela é constante, ela é sempre a mesma em qualquer intervalo de tempo, ela não muda durante a trajetória circular, tá bom? Duas grandezas, elas são fundamentais no movimento circular uniforme. A primeira delas é a aceleração centrípeta, né? O que é a aceleração centrípeta? Ela é uma grandeza que é responsável pela mudança da direção da velocidade. Por que é responsável pela mudança de velocidade? E por que a aceleração centrípeta é importante? Se liga aqui. Quando a gente trabalhava um movimento retilíneo uniforme, e um movimento retilíneo uniformemente variado, no movimento retilíneo uniforme, a gente não tem aceleração, mas no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente já começava a trabalhar um pouquinho com a aceleração. A aceleração foi falado que era uma grandeza responsável pela mudança da velocidade. Ela é o que faz a velocidade aumentar em sua intensidade ou diminuir a sua intensidade, né? Então ela é uma grandeza responsável pela mudança da velocidade, mas ela é responsável, dessa vez, no movimento retilíneo, é responsável pela mudança de sua intensidade. Dessa vez aqui, como a gente está trabalhando com um movimento que ele é circular e uniforme, a gente tem uma aceleração onde ela não é mais responsável pela mudança da velocidade. Ela é responsável agora pela mudança da trajetória, da direção dessa velocidade. Então, se você considerar aqui, olha, eu tenho uma velocidade onde ela está indo nessa direção aqui, não é? E aí, em um tempo t0. Após um determinado tempo, você percebe que essa velocidade aqui, ela mudou de direção. Se você considerar aqui, ó, esses pontilhados, você vai ver aqui que houve uma mudança de direção aqui de um ângulo θ qualquer, ó. Olha a diferença da mudança da velocidade. E olha, após um determinado tempo, aqui, vou considerar um tempo t', não é? A gente vai ter, vou chamar de t2, a gente vai ver que após um determinado tempo aqui, a velocidade também mudou a sua trajetória. Mas lembrando que a velocidade muda a sua trajetória permanecendo sempre com a mesma velocidade, né? E essa velocidade, ela pode ser chamada de linear ou tangencial. E ela serve para quê nesse movimento circular uniforme? A sua função dessa vez é criar ela é responsável dessa vez pela movimentação circular. Então, se o corpo se movimenta, é devido a essa velocidade. Então, resumindo, mudança da velocidade, mudança da mudança responsável pela movimentação e responsável pela mudança da velocidade. Outra grandeza que também são importantes a gente falar no movimento circular uniforme é a frequência e o período, né? Frequência, gente, ele é o número de rotações por unidade de tempo. Como assim essa unidade de tempo? É o número de rotações por segundo, ou o número de vezes que o móvel gira, né? Ela cria rotações completas por minuto. Então, ou por segundo ou por minuto, né? Então, como é que a gente calcula essa frequência, né? A gente representa por F, como é que a gente calcula essa frequência? Podemos determinar a frequência pelo número de voltas que ela dá por um tempo. Um exemplo bem simples, eu tenho um movimento circular onde ele dá 10 voltas em 5 segundos. Então, 10 voltas completas em 5 segundos, eu vou ter 10 sobre 5, eu vou ter 2 voltas por segundo, tá bom? Então, quais são as unidades que a gente se utiliza para frequência? A gente utiliza o Hertz, né? Hz, que significa rotações por segundo. E a gente também tem muito comum o RPM, que é rotações por minuto. Mas quando se trabalha no Sistema Internacional de Medida, a gente vai trabalhar com Hertz, tá bom? Com Hz. Vamos lembrando aqui que a gente pode converter essas unidades, certo? Se Hertz significa uma rotação por segundo, em um minuto eu tenho 60 segundos. Então, se eu tenho uma rotação por segundo, em um minuto eu vou ter 60 rotações. Então, caso você queira transformar Hertz para RPM, é só necessário multiplicar o valor de Hertz por 60. E caso você queira realizar o processo contrário, transformar RPM para Hertz, a gente só precisa dividir, tá bom? Então, de Hertz para RPM multiplica, de RPM para Hertz a gente divide, tá bom?
E o período? O que é o período? Período a gente vai chamar o tempo de cada rotação. O tempo que ele leva para girar uma vez, a gente vai chamar isso de período, tá bom? Então, vamos considerar um exemplo, né? Que frequência, como a gente já disse, é o número de rotação por tempo. Vamos considerar apenas uma rotação. Então, uma rotação dividido pelo tempo de uma rotação. Quem é o tempo de uma rotação que a gente chegou a começar? Período. Então, eu vou ter como fórmula para determinar a frequência, eu posso se utilizar dessa, ou eu posso se utilizar de uma outra fórmula mais simplificada, que é a frequência é igual a 1 dividido por período. Então, toda vez que você precisar se achar a frequência, você pode encontrar ela sabendo o valor do período, pois frequência é o inverso do período. Como também, gente, eu coloquei aqui embaixo que período, ele é o inverso da frequência. Então, você pode achar a frequência sabendo o período, como você também pode achar o período sabendo a frequência, tá bom? Belezinha? Então, tranquilo. Vamos passar para a segunda parte. Aqui, a gente tem... a gente falou um pouquinho sobre frequência, falou sobre período, mas a gente precisa falar sobre outras grandezas físicas, né? Que envolvem o movimento circular. A primeira delas é a velocidade linear. Como é que a gente pode calcular a velocidade linear de um movimento circular, né? A velocidade linear, como todo mundo já conhece, a formulazinha é ΔS por ΔT, né? Como é que a gente, se eu considerar o comprimento de uma rotação e dividir pelo tempo de uma rotação, o que é que eu vou encontrar, gente? Se liga aqui, vamos primeiro para esse desenho. Vocês conhecem muito bem uma formulazinha para eu determinar o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência a gente determina por 2πr. Mas como é essa formulazinha? Que fórmula é essa? Como é que a gente encontra 2πr? O que é essa fórmula? Essa fórmula vem daqui, ó. Para que a gente encontre o comprimento de uma circunferência, né? A gente só precisa calcular o ângulo vezes o raio dessa circunferência. Então, um exemplo, se eu quero calcular esse comprimento aqui, eu só preciso saber o ângulo desse deslocamento e o raio dessa circunferência. E aí eu vou descobrir esse deslocamento aqui, dado por essa setinha aqui. Se caso eu queira da circunferência inteira, eu sei que o ângulo de uma circunferência é de 360 graus, que é a mesma coisa que 2π, né? Então, eu posso colocar aqui no lugar do ângulo que o comprimento de uma circunferência inteira é a variação do ângulo de uma circunferência inteira, né, de uma rotação inteira, que é 2π, vezes o raio dela. Então, eu já sei encontrar o ΔS de uma rotação completa. Então, o ΔS de uma rotação completa é 2π raio. E o tempo de uma rotação completa, a gente já falou. A gente falou que o tempo de uma rotação completa é período. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 2π vezes r dividido pelo período. O que é que eu vou fazer aqui? Só para ficar mais bonitinho, eu vou pegar esse t aqui, ó, e vou separar esse t. Então, ele vai ficar aqui, ó, 2πr e vezes 1 sobre t aqui, separadinho, é a mesma coisa que essa fórmula. Então, olha, o que é que a gente já sabe? Eu falei para vocês que o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Então, ó, f é igual a 1 sobre t. Então, no lugar de 1 sobre t, eu posso substituir por f, que é seu inverso. Então, no lugar de 1 sobre t, substituir por f. E aí, eu vou ter a velocidade linear, tá bom? 99,73% das questões, a gente vai se utilizar dessa fórmula aqui, tá bom? Então, quando você quiser calcular a velocidade, a gente vai ter que 2 vezes π vezes r vezes f é a velocidade linear. Mas existe uma outra velocidade que ela é bem importante. Ela é chamada de velocidade angular. A velocidade angular, ela não está mais relacionada ao deslocamento, tá bom? Ao comprimento da circunferência. A preocupação dela é a mudança do ângulo, tá bom? É o quanto ela varia o ângulo em um determinado tempo. Então, a gente tem aqui a forma da velocidade angular, que a velocidade angular é a mudança do ângulo dividido pela mudança do tempo. Então, para a gente calcular, vou se utilizar da mesma situação. Eu vou colocar aqui qual é a variação do ângulo de uma rotação completa. A gente já sabe que é de 360. Então, substituindo aqui 360 por 2π, né? E o tempo de uma rotação completa, a gente também já sabe que a gente chama isso de período. Então, a velocidade angular vai ser 2π, que é a variação de uma rotação completa, e o tempo de uma rotação completa é período. Então, a gente vai ter 2π sobre t. Pegando t, separando, da mesma forma que a gente fez aqui, ó,
né? Eu vou ter 2π vezes 1 sobre t. E a gente já sabe que 1 sobre t é frequência. Então, a gente vai ter que a velocidade angular é 2π vezes f. Enquanto a velocidade linear, que é o que provoca o movimento, é 2πr vezes f. Para a gente entender um pouquinho a diferença de a velocidade angular e linear, tá bom? Um exemplo, eu fiz 3 linhas onde eu tenho 3 bolinhas se movimentando. Uma bolinha se movimentando de A até A linha, uma de B até B linha, uma de C até C linha. Vamos considerar que as 3 saem daqui ao mesmo tempo e chegam aqui nessa parte final ao mesmo tempo. O tempo de movimento das 3 é o mesmo. Então, você concorda, então, que essa bolinha A, ela está em desvantagem, ela tem que andar bem mais do que essa bolinha C. Isso quer dizer, então, que o quê? Ó? Quanto mais distante de um ponto central, ó, quanto mais distante do centro, não é? Essa bolinhazinha que está mais afastada, ela vai ter que, para compensar essa distância, ela vai ter que ter uma velocidade maior, né? Então, você concorda que a velocidade de A, para chegar ao mesmo tempo de B, chegar ao mesmo tempo de C, a velocidade de A vai ter que ser maior do que B, maior do que C. Então, quanto mais distante de um ponto central, gente, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade linear. Por isso que aqui, olha, a gente tem um raio, ó. Olha, quanto maior esse raio aqui, maior vai ser essa velocidade, tá bom? Enquanto aqui, olha, a velocidade angular de A, de B e de C, ela é a mesma. Por quê? Porque ela não é mais influenciada, pelo raio. Ela é influenciada apenas pela mudança do ângulo. Tanto C, quanto B, quanto A, eles estão variando o mesmo ângulo. Eu até digo aqui que eles estão variando algo próximo de 90 graus, tanto os 3 movimentos. Então, uma velocidade está relacionada ao ângulo, outra velocidade está relacionada à distância, tá bom? Beleza? Então, galera, espero que tenha ajudado vocês e fica por aqui, tá bom? Beijos e abraços, valeu!